Mestre Jesus, vem ter conosco aqui, nesse dia, nessa nossa reunião, nossa assembleia, nos enviando teus emissários, teus anjos guardiães, espíritos protetores e amigos, fazendo a limpeza energética de nossos lares, de nossos corpos, nos trazendo a tua paz, a tua inspiração, o teu exemplo, nos ajudando a esclarecer esses ensinamentos, que eles possam tocar nossa alma, reverberar em nosso espírito, para que possamos nos tornar propagadores da tua mensagem, que ela possa transformar nossas vidas, nos fazendo alicerces da regeneração planetária, aqui que se opera. Que possamos fazer bom proveito desses ensinamentos. Enfim, que assim seja, Senhor. Então é isso, pessoal. A gente está aqui ainda, começou aqui uma obra. Espero que não atrapalhe muito. Então, nós já estamos aqui ainda no capítulo 1, que é não vim destruir a lei. Aí já lemos a mensagem Moisés, a primeira revelação, o Cristo, a segunda revelação, o Espiritismo, a terceira revelação, a aliança da ciência e da religião, e agora Instruções dos Espíritos, a nova era. Todo o capítulo, pessoal, do Evangelho segundo o Espiritismo tem a parte das instruções dos Espíritos, em que é um Espírito que traz a mensagem, que assina, né? No caso aqui, a mensagem que a gente vai ler hoje é um Espírito israelita. Muitas vezes os Espíritos, eles não trazem um nome assim propriamente dito, ou de uma encarnação que eles tiveram na Terra e tal. Às vezes por um pudor nobre, assim, para não revelarem quem são, porque assim, eles não querem que isso seja muito importante pra gente também, né? A gente não tem que ouvir uma mensagem só porque é de Sócrates, por exemplo, né? É de Platão, é de Krishna. Não, é apóstolo Paulo, não necessariamente. A gente tem que analisar o teor da mensagem, né? Se ela tá de acordo, para tudo é bom senso, né? E quando não tem assinatura, é o próprio Kardec. Mas claro, sempre inspirado pelos bons espíritos, né? Pelos espíritos da codificação, São Luís, que era o guia das reuniões deles, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então é isso, vamos fazer a leitura da mensagem. A nova era. Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus, para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral, e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. É interessante, pessoal, que a palavra hebreu, em hebraico, ela significa, assim, a raiz dela é do outro lado. Aí, por analogia, o que atravessa, né? O povo que atravessa. Representa o que? O êxodo, né? O próprio nome hebreu tem a ver com o êxodo. Então a gente estava... É um modelo da humanidade, né? Como ele está falando aqui. A gente estava na escravidão no Egito. A escravidão no sentido da matéria. Do materialismo. A palavra Egito significa estreiteza, no que é estreito. A gente só vê aqui no cabresto, né? Os 5 sentidos. É muito pouco da realidade, os 5 sentidos. A gente sabe disso. Então a gente sai da escravidão no Egito e atravessa o deserto até a Terra Prometida, né? Aí tem um lindo simbolismo da reencarnação, das tendas, porque eles ficaram muitos anos no deserto, né? O número 40 anos, né? 40, na numerologia cabalística, simboliza muitos anos no deserto. Então tudo ali é codificado, né? Então, perto da noite, eles iam viajando no deserto de dia, guiados pela nuvem, né? E perto da noite eles tinham que fazer uma tenda. Todo mundo dormia numa tenda. Simboliza o corpo. A tenda na Bíblia simboliza o corpo. Então, eles iam de tenda em tenda todos os dias, indo avançando, tenda em tenda, de corpo em corpo, reencarnando, até chegar na Terra Prometida, que é quando a gente for espírito puro, o lugar definitivo que a gente vai ficar, né? Tem até uma festa, a festa dos tabernáculos, que é dedicada a esse evento, né? Das tendas, todo dia, e montando uma tenda, né? Então, tudo ali é codificado, e é o modelo, a cultura desse povo, a religião deles, do judeu, do povo hebreu, é um modelo para explicar toda a humanidade. Toda a humanidade está atravessando aqui a Terra. A gente é errante aqui na Terra, peregrino. A gente está
somando experiências, aprendendo, errando, aprendendo, até a gente ser espírito puro, né? E os erros deles, os erros dos hebreus, simbolizam também os erros de todo mundo, né? O que todo mundo passa, para chamar a atenção da gente, os erros do povo hebreu, que eles erraram de idolatria, tudo aquilo que tem na Bíblia, né? Que a gente pode estudar depois, se vocês quiserem. Então vou continuar lendo aqui. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam compreendido. Então, mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Né? Toda a verdade da moral, da vida após a morte, estava ali, só que muito codificado, de forma muito material, para poder eles entenderem. Eles não teriam compreendido uma doutrina puramente espiritual, né? Que Deus fosse entendido dessa forma mais madura que a gente entende hoje, né? A revelação é sempre progressiva. Aí Jesus veio, amplia essa mensagem, aprofunda, e o Espiritismo vai e aprofunda ainda mais, né? Então vamos continuar. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, sacrifício dos animais, né? Nem que se devesse perdoar a um inimigo, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada se achava em moralidade, e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual, como eu tinha falado. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, ao mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Inclusive, na época, a gente fica sabendo no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, né, que a gente não leu aqui, mas a gente pode ler depois, se quiserem. Eles na introdução aqui, tem lá explicando o que é fariseu, o que é essênio, o que é saduceu, o que é a seita dos nazarenos, o que são zelotes, são as seitas judaicas, né? Os saduceus, eles eram parecidos com os materialistas hoje, né? Eles acreditavam que tudo era para o mundo material. Todas as promessas, eles acreditavam em Deus, por isso que não são materialistas. Mas eram quase materialistas. Eles acreditavam que não existia vida após a morte, nem anjos, nem ressurreição. Eles achavam que era tudo para cá. Eram bem materiais mesmo, né? Então, a revelação tinha que ser mais ou menos assim, para eles compreenderem, né? Já os fariseus entendiam mais profundamente, entendiam que haviam promessas espirituais. Então, como ele está falando aqui, os holocaustos, os sacrifícios, falavam aos sentidos. Porque, pessoal, outro simbolismo interessante que tem na Bíblia é do templo. O templo também representa o corpo. É a nossa relação sagrada com o corpo, né? Aí tem lá, o primeiro templo de Salomão foi construído, acho que antes do ano 1000, antes de Jesus, antes de Cristo, né? Há muito tempo. Aí no ano 600 ele foi destruído. O templo de Salomão foi destruído. Depois teve o templo de Zorobabel, é o segundo templo. E o terceiro templo é o corpo de Jesus, né? A gente pode falar sobre tudo isso depois. É a nossa relação com o corpo, né? Assim, no começo eles se preocupavam muito, até hoje muitos se preocupam com o laço de sangue. É muito importante o laço de sangue, tem que ser judeu com judeu, eles não se misturam muito, né? Hoje em dia já se flexibilizou. Mas assim, é horrível para eles não deixar filho, né? Então, eles tinham muito essa visão mais materialista do corpo. Aí vai melhorando a visão, a revelação progressiva, né? O segundo templo já tem uma visão diferente da nossa relação com o corpo. Assim, com aqueles hábitos de saúde, de pureza de alimentos, de pureza com o corpo, sacrifício dos animais. O que representa isso? Os sacrifícios eram feitos no templo, né? Por exemplo, eles matavam um animal, aí tirava pecados, né? É como se o animal morresse no lugar da pessoa.
Isso é tem um significado profundo de tipo assim, a gente sacrifica uma coisa ruim dentro da gente, um egoísmo, um orgulho, uma ofensa que a gente sentiu, ficou com o orgulho ferido, sacrificar o tempo da gente para fazer alguma coisa nobre, para poder trabalhar, né? A gente sacrifica animais, coisas feias dentro da gente, né? Que a gente tem ainda. Para Deus, no altar de Deus, queima. A gente queima no altar. Ofertas queimadas, né? Tem esse simbolismo. Só que eles não podiam, como ele falou aqui, eles não podiam compreender isso direito na época, né? Porque eles ainda estavam muito ligados à matéria, muito ainda iniciantes nessa jornada, né? De atravessar o deserto. Então, vou continuar aqui. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance, né? Tudo na Terra, tudo na natureza tem um tempo certo, né? Tem um tempo que a gente planta, o tempo da colheita que vai começar a dar os frutos, o tempo que dá as flores, que dá os frutos, tem o tempo de cada estação certo, né? O tempo de rotação da Terra, o tempo de translação, o tempo que termina as chuvas de março, né? Tudo são ciclos da natureza, né? Inclusive, é isso que os espíritos usam para calcular o tempo, né? Os ciclos da natureza. É assim que se calcula as coisas de Apocalipse. Aí pode falar sobre tudo isso, se vocês quiserem. Eu leio aqui, estou lendo um livro de Haroldo sobre Apocalipse. Deixa eu pegar aqui para você. Esse livro aqui, né? Apocalipse, Mitos e Verdade, de Haroldo. Grande divulgador espírita, né? E os espíritos superiores, eles calculam o tempo assim, né? Através de ciclos da natureza. Então, tudo tem um tempo certo, né? Ele ensina como a gente vai calcular os tempos ali de Apocalipse através dos ciclos naturais, as fórmulas proféticas, né? Pra gente ter uma ideia melhor. Com a base, com a ferramenta do espiritismo para entender, como ele falou aqui, né? O espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance, né? Precisava dessa chave. Não tem como entender tudo. Nem sem o judaísmo. Pode estudar tudo de protestantismo, pode estudar tudo de religiões antigas. Se não estudar o judaísmo, a gente não entende direito a Bíblia, Jesus, que era a cultura dele, né? Apocalipse, nada disso. Então, com o espiritismo tudo isso fica completo, como ele falou aqui, né? Essa obra, esse progresso, a lei do progresso, que a natureza está submetida, se cumpre, e o espiritismo é alavanca para terminar a missão, né? Ele vai explicar melhor aqui, ó. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas, não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo a concluirá. Que eu estava falando, né? A gente precisava dessa chave, né? Haroldo fala isso aqui muito nesse livro. Inclusive eu tô acabando. Né? Pra gente decodificar tudo aquilo ali da Torá, entender mais profundamente, né? E não só enfeitar o intelecto, né? Como eu gosto de falar, mas poder a gente transformar, usar esses ensinamentos para transformar a gente, para poder unir as pessoas, ajudar a unir as pessoas e ser uma pequena ferramenta nessa obra de regeneração, que tem um tempo certo, né? A gente está perto, né? Está na transição planetária, de planeta de provas e expiações, para um planeta, o mundo de regeneração, que a gente já vai entrar, né? Então a gente está tentando aqui ser uma pequena ferramenta, engrenagem nessa obra, né?
Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Então é isso, pessoal. Esse foi o Evangelho de hoje. Que a gente possa fazer com que isso nos motive, nos dê esperança para poder a gente buscar conhecimento, para poder buscar melhorias, nos tornarmos obedientes, né? Obedientes a Deus, obedientes à correção, às coisas ruins que acontecem na nossa vida, que a gente não controla, para a gente poder ficar mais forte, né? Fortalecer nossa fé. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Com essas reflexões, Senhor, encerrando o nosso Evangelho, pedimos que todos que participaram, seus familiares e amigos, aqui pelo YouTube, pelo grupo do WhatsApp, que possam ser abençoados, que possam ser tocados, sejam todos abençoados. Possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa terça-feira, nosso resto de semana. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Hoje é o dia do psicólogo. Falando nisso, né, que haverá debates, abalos e discussões. Eu não posso falar direito sobre esses assuntos na faculdade, né? É difícil, mas enfim. Se inscreva no canal, digo novamente. Ative o sininho de notificações. Curtam, compartilhem, tragam suas opiniões, críticas. Aqui é livre, é debate, né? O que é verdadeiro não precisa ser perseguido, né? A gente debate. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.